Graça e paz, meus irmãos da Igreja Batista, para quem originalmente estou dirigindo esse vídeo, hoje, dia 4 de abril de 2020, nós estamos em um momento na igreja, o qual a irmã Regiane tem liderado, às 12 horas de oração. Este evento ocorreria no templo da igreja, mas devido a esta pandemia de coronavírus, nós estamos fazendo ele de forma virtual, mas nem por isso temos perdido as bênçãos de Deus, porque desde manhã tem sido momentos abençoados ouvindo a palavra do Senhor, desde amanhã ouvindo os louvores. Deus tem estado conosco, Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, eu quero trazer para vocês uma mensagem bem propícia, só que o pastor Sinésio, eu acho que ele fez aí uma investigação e ele acabou descobrindo qual mensagem que eu ia levar e ele foi na frente. Porque ele pregou basicamente em 2 Crônicas, capítulo número 20, hoje, meio-dia, e até brinquei na postagem do vídeo, né? Ele roubou a minha mensagem. Mas então isso quer dizer que Deus quer falar, porque nós não combinamos, nós não tratamos isso, e se Ele trouxe no coração a mesma mensagem, a mesma que eu trago, é sinal de que Deus quer falar com a sua igreja. Então eu quero comentar com vocês um texto que está no segundo livro de Crônicas, capítulo número 20. Esse texto eu quero dividi-lo em 10 partes, para que nós possamos perceber que Deus ele está presente antes, durante e depois da crise que nós sempre enfrentamos ou que nós podemos enfrentar. Nós estamos em um momento de crise no mundo nesse momento. Deus ele estava presente antes dessa crise, Ele está presente durante esta crise e Ele estará presente depois dessa crise. Deus estará presente antes da próxima crise vir, Ele estará presente quando a próxima crise vier e Ele estará presente quando a próxima crise passar. Até quando nós formos levados para a glória e lá então não haverá crise nenhuma mais, mas aqui na terra, eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus está presente antes, durante e depois. A questão é, como nós nos comportamos? Talvez essa pergunta às vezes já faça você pensar. Talvez a melhor pergunta é, como nós devemos nos comportar? Antes, para que talvez nós não entremos em crise. Durante, se for inevitável a crise como essa que nós estamos enfrentando agora, o que nós poderíamos ter feito para que esse vírus não viesse ao Brasil? Não é verdade? Nesses tempos globais, é impossível. Se um vírus surgir em qualquer lugar do mundo, é claro que ele vai correr o mundo. E depois, o que nós devemos fazer? Então, eu quero dividir o texto em 3 partes. A primeira, eu quero que você preste atenção no temor. Os versículos 1 a 3 do capítulo 20. O temor, ou o medo, quando a crise chega e quando nós somos tomados por ela. Veja os versículos 1 a 3. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja ou à guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Medo, temor, quando a crise, quando o problema, principalmente aquelas coisas que nós não podemos vencer sozinhos, vem contra nós. Josafá, se nós lermos os capítulos anteriores, ele, de vez em quando, ele cometia, como todo bom humano que ele era, não estou criticando, ele cometia alguns erros
que são erros típicos que levam a pessoa a passar problemas. Ele poderia ter morrido. Se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, não teria havido os acontecimentos contra ele registrados no capítulo 20, porque ele se aliou ao rei de Acabe, bem no momento da vida do rei de Acabe, e aquela aliança poderia ter tirado a vida dele. Leia depois o capítulo 18 do segundo livro de Crônicas e você vai entender isso. Depois desses acontecimentos, é por isso que o texto começa com depois disso. Depois que Acabe morreu, depois que Deus o advertiu do erro que ele cometeu e também avisou o que de bom encontrou nele, porque todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, mas também as nossas virtudes, aquilo que nós acertamos. Então, depois de tudo, depois dessas coisas, aí então ele é tomado de uma notícia que um exército vem contra ele. Ao somar o número de seus soldados e o número que vinha contra ele, ele percebeu que aquela batalha ele não podia vencer. Ele foi tomado de medo, ele foi tomado de temor, de pavor, assim como os moradores de Judá. Muito bem. Talvez isso seja o que esteja acontecendo agora no Brasil e no mundo. Medo, temor, diante dessa pandemia de coronavírus. As pessoas estão com medo de serem infectadas, de perderem a vida. E também não é somente isso, né? Não só se fala de coronavírus agora, a dengue tem matado também aqui em Londrina, principalmente, muitas pessoas. Eu perdi um conhecido semana passada por dengue. Então, sempre que acontecem essas coisas, vem o medo, vem o temor. Essa é a primeira parte do texto. Vamos ver a segunda parte, que é aquilo que eu e você devemos fazer quando vem esse temor, quando vem esse medo, coisas que são inevitáveis. Os versículos 3 a 12 relatam um momento em que eles buscam a ajuda divina. Veja só, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Antes foi apregoado um jejum em todo o Judá. Não podemos esquecer disso. O presidente Bolsonaro convidou, eu vi, apesar que eu esqueci de verificar se é verdade, deve ser, né? Porque essas coisas que vêm por WhatsApp hoje, tem que tomar cuidado em sair repetindo, né? Para não ficar divulgando fake news. Eu acabei esquecendo de checar a notícia, mas me parece que o presidente Bolsonaro convocou um jejum nacional para a data de amanhã, dia 5 de abril de 2020. Se for verdade, é a primeira vez que eu vejo um presidente da República fazer isso. E foi precisamente o que o rei de Judá, Josafá, fez diante disso. Depois disso, Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome. É até interessante citar, né, peste, porque é precisamente o que nós estamos passando nesse momento no mundo. Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém,
os nossos olhos estão postos em ti. O rei reconheceu algo aqui que todos nós devemos reconhecer. Nós não sabemos o que fazer. O máximo que nós podemos fazer nesse momento, dessa crise que nós estamos enfrentando, é nos isolarmos, embora o nosso próprio presidente não queria que nós fizéssemos isso, passarmos álcool na mão, lavar a mão, que é uma coisa que nós deveríamos fazer o tempo todo e não somente nesse momento. Mas esses dias veio algumas notícias de alguém que somente foi ao mercado e voltou e mesmo assim pegou a doença e morreu. Claro que nós não sabemos também se realmente ele se cuidou ou não, mas o que está diante dos nossos olhos e diante desse texto é o quê? Vinha uma multidão contra Israel ou contra Judá. E eles não sabiam o que fazer, porque não havia soldados o suficiente para lutar aquela batalha. Assim como nós, não sabemos quando vai acabar essa crise que nós estamos passando. Aqui em Londrina, por exemplo, o comércio reabriria segunda-feira, o comércio não vai reabrir até a Páscoa, e talvez nem reabra na semana após a Páscoa. Nós não sabemos quando vai acabar essa crise, nós não sabemos quando vai começar a recuperação da economia, nós não sabemos essas coisas. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas têm ficado amedrontadas, atemorizadas, e lendo notícia, muita notícia, lendo notícia o tempo todo, mas eu não sei de uma coisa. Eu não sei se todos aqueles que estão atemorizados, e não posso dizer que sem razão, tem razão humana para tal, eu só gostaria de saber de uma coisa. Eles estão dobrando os seus joelhos a Deus, estão buscando em Deus como o rei fez, colocando à memória o quanto Deus estava presente, e no caso aqui era um povo que Deus protegeu. Provavelmente os moradores do Monte Seir foi a primeira morada, o monte da primeira morada de Esaú. Então Deus não permitiu, quando o povo saía do Egito, que acabasse com aquela terra. E agora aqueles moradores, eles vinham, os moradores do Monte Seir, vinham contra o povo de Judá. E aí o salmista está colocando tudo isso, o rei aqui está colocando tudo isso diante da memória de Deus e perguntando para Deus se Deus não iria agir, se Deus não iria ajudá-los. Porque, na verdade, ele sabia que eles não tinham possibilidade nenhuma de vencer, mas que Deus, estando com eles, poderia dar uma solução que eles não podiam imaginar qual fosse. Pois bem, Josafá não era um homem perfeito, tem um histórico antes e depois desse texto complicado de alianças com reis que não têm compromisso com Deus, como foi o caso do rei Acabe, e como será posteriormente o próximo rei que nós vamos ver ainda nesse capítulo. E ele então não é uma pessoa perfeita, mas o coração dele é um coração que está em Deus e que confia em Deus. Então ele pede a solução por si e por toda a nação. Então o que eu gostaria de saber é, eles buscaram a ajuda divina, e nós temos buscado a ajuda em Deus por nós, por nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país? Essa é a segunda parte do texto. Vamos à terceira parte do texto, que está nos versículos 13 a 17 e que registram a resposta de Deus. Vejam só, eles passaram pelo momento de temor, mas eles buscaram a ajuda divina e Deus agora vai responder. Vamos ver a resposta divina nos versículos 13 a 17. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse:
Dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ó, veio a palavra de Deus, no meio da congregação, por meio de um irmão. Mas agora eu quero reviver esse texto com você, porque eu sou tão humano quanto você, tão falho quanto você, no que diz respeito às vezes, tomara que nem sempre, né? Mas no que diz respeito às vezes, de confiar em Deus. Eu não sei se já aconteceu com você de Deus dar a palavra e você sentir que foi palavra de Deus. Mas você então, quando recebe a palavra, você se alimenta de esperança. Mas depois vem a luta e aí então você pode não ter certeza se realmente Deus falou ou não. Deus deu para eles uma palavra, que eles deveriam se posicionar até tal local, deveriam se colocar a postos ali e ver o que Deus ia fazer. Pare e pense. A resposta de Deus veio, a certeza da vitória veio. Mas eles teriam de marchar, teriam de se apresentar, teriam que ir para a luta, mesmo sabendo que não iriam lutar. Eles teriam que estar. Pensa no raciocínio humano. Porque com certeza, se acontecesse com você, se nós estivéssemos no meio dessa congregação, nós iríamos raciocinar. Mas o que é que Deus vai fazer? Então, às vezes, só nos resta confiança. Porque nenhum deles sabia o que Deus ia fazer. Nem quem deu a profecia de que Deus faria sabia o que Deus ia fazer. Então, Deus prometeu a vitória. Essa é a terceira parte do texto que é importante nós meditarmos. Eles passaram pelo temor, eles buscaram a ajuda divina e Deus deu a resposta. Só que a vida continuou para eles e a vida continua para nós. Deus tem dado a resposta a todos aqueles que têm buscado nesse momento. Se viveremos, se morreremos, se estaremos aqui, se não estaremos aqui. O que eu e você precisamos ter certeza é que se um dia nós não estivermos aqui, nós não estivermos aqui nesse mundo, e se nós cremos, nós estaremos com o Senhor. E estar com Ele sempre será muito melhor do que estar aqui. Sempre. Neste caso, Deus poupou a vida 100% do povo. Eu não acho que nesse momento, nessa crise que nós vivemos, Deus poupará a vida de todos como nós temos visto que não tem poupado. Tem morrido gente pelo mundo. Eu não sei qual é o número de cristãos e não cristãos que têm morrido e nem tenho me preocupado com essa estatística. Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Simplesmente, o que eu estou refletindo é como o irmão Josafá terminou na pregação dele. Temos confiança de Cristo de que estaremos eternamente com Ele se nós não morarmos aqui mais, se nós não vivermos aqui nessa casa que nem é a nossa casa, porque ela é temporária, ela não é definitiva. Temos certeza da vitória, não importa se essa vitória ela é a vitória que nós queremos ou ela é a vitória que Deus quer. Isso é o que nós precisamos refletir. Essa é a terceira parte do texto. A quarta parte do texto, dos versículos 18 a 19, vai nos alertar que diante da resposta divina, agora vem a ação. E é importante a adoração antes da ação. Vamos ler para entendermos esses versículos 18 a 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz e sobremaneira. Veja só, Deus deu a resposta, o rei se prostrou com o rosto em terra, todo o Judá e os moradores também se prostraram e o adoraram. Eles ainda não tinham ido para a batalha, eles ainda não tinham ido para a luta, eles ainda não tinham ido lá se colocar onde Deus se colocou. Mas qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles adoraram a Deus antes de tomar decisão. E que decisão? Decisão pautada na palavra de Deus. Decisão pautada naquilo que Deus disse para eles fazerem. Antes de fazerem, adoraram a Deus. Então isso serve para nós pensarmos se nós temos adorado a Deus neste momento que nós temos tido tempo demais. Nós temos tido muito tempo, não podemos sair para trabalhar, não podemos ir para as ruas, temos estado em nossas casas, temos tido muito tempo. Nesse tempo, temos adorado a Deus ou temos falhado nisso? Pare, pense e responda, porque a resposta é muito importante para a sua vida, porque o que Deus espera do seu povo nesse momento é o louvor e a adoração dele diante da sua palavra, que tem sido derramada sobre nós ou voltada para nós, como foi para a congregação de Judá. A quinta parte, que é a parte onde vai o início da ação, onde eles vão se apresentar, onde Deus mandou se apresentar, essa quinta parte é a hora de nós relembrarmos, é a hora da reflexão na palavra, o que Deus falou e os momentos de adoração diante da resposta divina. A última pregação que o pastor Sinésio levou na igreja, enquanto ainda nós podíamos nos reunir fisicamente, foi precisamente sobre isso, sobre meditar na palavra. Ora, se nós ouvimos a palavra pregada, ou se nós lemos a palavra de Deus, a pergunta é, nós temos refletido na palavra? Eu quero que você entenda do que eu estou falando, lendo o versículo 20. Veja só. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Meus irmãos, o rei estava indo para uma batalha baseado na palavra de Deus. Ele estava conduzindo uma multidão para uma batalha baseado na palavra de Deus. Deus disse que eles não iriam batalhar, que nessa batalha Deus venceria, mas Deus mandou eles irem. E ele foi então refletindo na palavra que Deus falou. Momento algum ele foi por ir sem sequer lembrar aos que estavam indo com ele daquilo que Deus havia falado. O rei estava aqui tentando fazer com que eles se lembrassem, refletissem na palavra de Deus. Era a hora de relembrar, era a hora de confiar em Deus, na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós estamos enfrentando uma situação que nós não sabemos quando irá acabar, nós não sabemos quando irá passar. Então o que Deus espera de nós? Que nós confiemos na palavra dele. Deus espera de nós que nós possamos realmente crer na palavra dele. E eu acho interessante quando o rei diz, crede nos seus profetas e prosperareis, porque se nós olharmos lá no capítulo 18, o rei Acabe, ele queria ir para uma batalha, mas ele só consultava os profetas que falavam o que ele queria que falasse. Quando tinha um profeta que nunca falava o que ele queria ouvir, ele mandava prender. E então, o rei Josafá estava presente naquele momento, quando ele foi ouvir um profeta que falou, olha, essa batalha vai ser a última da sua vida. E o que ele fez? Ele mandou prender, mandou que ele ficasse preso até que ele voltasse, como os outros tantos profetas, eu não lembro quanto, não sei se era 400, disseram que ele iria voltar.
Então ele mandou prender o único servo, o único profeta de Deus que disse que não era para ir na batalha, porque ele acreditava que quando ele voltasse, ele ia provar para ele que ele estava errado. Mas é interessante, né? Ele criou ali uma jogada com o rei Josafá, colocou em risco a vida do rei Josafá, porque ele se escondeu no meio da multidão e deixou o rei Josafá com vestes de rei. O rei quase morreu, foi perseguido. Deus, ele clamou a Deus diante do erro que ele cometeu. Ele clamou a Deus, Deus o livrou, e do nada um arco atirado, sem pretensão, vai lá entre a junta das armaduras do rei Acabe, o fere e o mata. Aconteceu exatamente o que os servos de Deus, o profeta de Deus tinha dito. E então agora, o rei Josafá ele tem uma mensagem muito importante para nós aqui. Crede nos seus profetas e prosperareis, porque ele aprendeu na vida dele a importância de ouvir quem é de Deus. Hoje você está ouvindo várias mensagens, desde manhã até de noite você está ouvindo louvores, mensagens. Creia no que os homens de Deus estão falando e reflita, faça uma reflexão, para que então você possa prosperar com saúde, com alegria, com paz durante esse tempo de luta. Essa foi a 5ª parte. Vamos analisar a 6ª parte. Como eu disse, eu iria dividir esse capítulo em 10 partes. A 6ª parte, ela está no versículo 21 e ela vai falar de uma adoração durante a ação. Que ação? A ação deles irem até onde Deus mandou eles irem, se colocarem a postos para uma batalha que eles não iriam batalhar, mas que era para estar lá como se fosse batalhar. Então, eles foram. E o que eles vão fazer durante esse tempo? Veja o versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que interessante. Eles começaram a louvar. Hoje eu estava vendo no nosso grupo, estava vendo alguns louvores, alguns instrumentais, outros com canto, um mais lindo que o outro. Só que nós estamos fazendo isso hoje por causa desse abençoado momento que nós estaríamos fazendo presencialmente na igreja, e que por causa desse momento nós estamos fazendo de forma online. Nossa querida irmã, não cancelou esse compromisso, né? Então, louvado seja Deus por isso. A irmã Regiane, ela continuou com esse momento mesmo nessa crise. E isso é bom, isso tem sido muito bom para nós. Então, nós temos visto vários louvores em família hoje. A pergunta é: e amanhã? E segunda-feira? E terça? E quarta? Será que nós vamos continuar desta maneira? Será que nós vamos continuar louvando? Vamos reunir a família? Vamos louvar? Pare e pense nisso, meus irmãos. Eles se colocaram para... era a ação deles diante da palavra de Deus, estavam fazendo o que Deus mandou fazer. E ali eles sabiam que um exército estava vindo, eles não sabiam exatamente o que Deus iria fazer. Deus prometeu a vitória, mas não disse o que faria. E eles então vão louvar a Deus. É assim que eles demonstraram a confiança deles em Deus, louvando-o. Então o desafio para mim e para você agora é: louve ao Senhor. Mesmo que você não saiba o que Ele vai fazer. Talvez você não saiba quando acabe essa crise, você não saiba como vai ficar suas finanças. Se você trabalha e depende do que você ganha no dia a dia, talvez você não saiba como será. Talvez você não tenha respostas para o amanhã. Mas agora, o que você tem que fazer é louvar a Deus. Agora, nesse momento, o que Deus espera de você é confiança nele. Louve-o, porque nós vamos ver já na próxima parte que a vitória começou a vir a eles
no momento de louvor. Louve a Deus, porque Deus quer dar vitória para a sua vida enquanto você estiver aqui nesse mundo. E isso é precisamente a sétima parte do texto, os versículos 22 a 23. Acompanhe a leitura. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Pare e pense, meu irmão. Minha irmã, pare e pense. Por causa do louvor, a ação divina por causa do louvor começou a ação divina nesse momento que é um momento de batalha humana. É a fidelidade da palavra de Deus. Não se esqueça que Deus já tinha se manifestado através de um irmão na congregação dizendo que daria vitória. Deus não deu detalhes naquela ocasião. E entenda uma coisa, talvez Deus não vá dar detalhes de como que Ele vai agir na sua vida, de como que Ele vai agir nas suas finanças, de como que Ele vai agir na sua saúde, de como que Ele vai agir na vida da sua família. Talvez Deus não dê detalhes para você. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos, porque nós gostaríamos que Deus desse detalhes. Eu pude acompanhar um pastor que já foi recolhido à glória. Os últimos anos da vida dele foram de muita angústia, porque ele estava com câncer. E me parece que ele queria detalhes do que Deus iria fazer. Então ele vivia ligando para alguns irmãos que talvez lhe parecesse que aqueles irmãos tivessem resposta. Ele queria detalhes. Se Deus desse detalhes para nós do que Ele vai fazer, talvez fosse mais fácil nós confiarmos. Deus desse 10 dicas do que Ele vai fazer, então nós íamos contando. Ele fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta, Ele vai fazer. Mas Deus às vezes não dá detalhes. Deus promete que fará, mas não dá detalhes. Sabe o que você precisa saber, e eu também? Deus é fiel. Se Ele disse que dará vitória ao seu povo, Ele dará vitória ao seu povo. A maior vitória nossa será estar com Ele. Essa é a maior de todas. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós podemos crer que Deus vai dar vitórias para nós, mesmo que nós não saibamos como Ele vai fazer. O povo não sabia o que Deus ia fazer. Deus só mandou eles se colocarem prontos para a guerra. Eles começaram a louvar ao Senhor, e no momento em que eles começaram a louvar, Deus começou a colocar emboscadas. Aquele monte que vinha, um povo começou a se voltar contra outro. E depois se voltaram contra os moradores do Monte Seir. E aí começou uma batalha, eles começaram a guerrear entre eles. E aí nós vamos ver o que aconteceu na próxima parte do texto. Ou a oitava parte do texto, nos versículos 24 a 29. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tomaram para Jerusalém com alegria. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, porque quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Olha a 8ª parte desse texto, eu dividi em 10 partes.
alegria e prosperidade, porque Deus fez o que os humanos não poderiam fazer. Alegria e prosperidade. Eles estavam no começo com temor, como os moradores hoje da terra estão com temor. Eu disse no começo, Deus estava presente antes dessa crise. Deus está presente nessa crise. E Deus estará presente depois dessa crise. Deus estava presente antes da crise que eles entraram. Deus estava com eles durante a crise. E agora Deus já está presente com eles quando a crise começa a acabar. Novamente, tente se colocar no lugar deles. Eles sobem para o monte para olhar pela colina, que é onde eles veriam os inimigos, até para ter uma noção do tamanho do problema que viria. Repito, eles não sabiam o que Deus iria fazer, mas sabiam que Deus iria dar a vitória. Talvez eles foram dar uma espiadinha para ver qual é a vitória que Deus ia dar. E quando eles olharam, o que eles enxergaram foi o fim da crise. Um monte de cadáver que destruiu-se entre si mesmo e eles não precisaram lutar aquela guerra contra aquelas pessoas. Alegria e prosperidade depois da crise. Por causa da vitória de Deus, por causa da palavra de Deus, porque eles creram em Deus, porque eles buscaram a ajuda divina no momento de temor. Deus deu a palavra, eles adoraram depois da palavra. Quando eles foram agir, eles relembraram, refletiram na palavra de Deus. Quando eles foram agir, eles adoraram. Por causa desse louvor, Deus começou a agir a favor deles. E agora eles têm muita alegria e muita prosperidade, porque Deus fez o que o ser humano não pode fazer. Se o nosso presidente não puder lidar com essa crise, que é o que os inimigos dele estão dizendo que ele não vai conseguir, se o governo do mundo não conseguir lidar com essa crise, e ontem eu estava vendo que o vírus começou a se disseminar na China novamente, já tem mais uma cidade lá se fechando. Eu estava lendo também que a Organização da Saúde disse que essa epidemia vai durar muito mais do que nós possamos imaginar. A curva do vírus já não está tão perto quanto deveria estar. Se o ser humano não pode vencer, fique tranquilo, porque Deus pode. Se você crê nele, se ele tem planos para a sua vida ainda, fica tranquilo, porque ele vai te abençoar e você vai se alegrar e você vai prosperar no tempo certo. Ele vai permitir que você se alegre com a sua família nesse tempo. E você se alegre depois com a sua família e com os seus amigos. Se nós não podemos dar um abraço agora, vamos manter nossa vida para nós podermos nos abraçar depois. Se nós não podemos nos beijar agora, o nosso beijo santo, vamos manter a vida para que nós possamos nos beijar depois. E se nós estamos passando, muitos estão passando dificuldade financeira agora, se pudermos nos ajudar, ajudemos. Mas saiba, Deus vai dar prosperidade no tempo certo. Não se esqueça que Ele promete isso pela sua palavra, mas não dá detalhes de como fará. Quando você ver, Deus já estará fazendo isso na sua vida. A nona parte, o versículo 30, a paz depois da tempestade. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. De um momento de temor, de crise, veio a paz. E ainda quando Deus venceu os inimigos do reino, ainda colocou terror sobre as nações para que eles pudessem viver em paz. E eles tiveram paz porque os inimigos não ousavam mais tentar vencê-los. Dê tempo para Deus. Deus vai agir a favor do Brasil, a favor do mundo, mas o que mais importa agora é nós confiarmos em Deus. Termos certeza de que Deus nos dará a paz nesse tempo e depois desse tempo. Nos dará vitória, nos dará alegria, nos dará prosperidade. E a maior prosperidade, meus irmãos, não é financeira. A maior prosperidade é ter Cristo. A certeza de que Cristo vive na nossa vida.
a certeza de que nós iremos morar com Deus eternamente nos céus um dia. O reino de Josafá teve paz e nós teremos a paz novamente na nossa nação, na nossa cidade. Agora a 10ª parte. Vem os versículos 31 a 37. Durante a paz, não tire os olhos de Deus. É hora de relembrar o passado e continuar a adoração. Se não for assim, os erros que tiram a paz, eles voltarão. Olha só a leitura. Versículos 31 a 37. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus e seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Josafá tinha um problema, que talvez seja o meu e o seu também. Mesmo estando em paz, começam a vir as dúvidas, as incertezas. Por exemplo, em dezembro, nós vimos essa crise na China. Nós vimos, mas eu não sei se nós oramos pela China. Eu não sei se nós tomamos conta de que isso chegaria a nós, era inevitável que chegasse nesse mundo global. Então, às vezes, no momento em que nós estamos em paz, como nós estávamos, considerando o quadro hoje, como nós estávamos em dezembro, nos momentos, observando o futuro, quando de repente a paz não houver, nós começamos as nossas alianças, nós começamos as tramas para quando o problema vier, nós termos uma segurança. E me parece, eu não pesquisei adequadamente essa aliança que ele fez, mas me parece que ele fez uma aliança com Acasias para ter essa segurança no mar, para ter alimento se necessário, ou mesmo para ter um poder de guerra maior se necessário. Só que não foi o que Deus pediu para ele. Aliás, Deus já estava colocando terror nas nações vizinhas para que o reino dele vivesse em paz. Deus não se agradou nem do rei Acasias e muito menos da aliança dele com Acasias. E por fim, os navios que eles construíram se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Meus irmãos, mais uma vez, eu volto à 5ª parte. Durante a ação, reflita na palavra. Relembre o que Deus já fez no passado, o que Deus já falou, para que você não viva somente momentos de emoção. Às vezes você vai ao culto ou você ouve a palavra, como está acontecendo agora, e você não reflete, você não reflete. Você só vive a emoção do momento, você sente no coração que Deus está falando, mas você depois você não revive aquilo, você não leva uma reflexão para a sua vida. E aí quando vem momentos que o horizonte fica meio longe, o que você faz? Você começa a querer fazer alianças, propostas, acordos, atitudes, coisas que podem tirar a sua paz. Confie em Deus. Saiba que Deus está presente antes, durante e depois da crise. Confie na palavra de Deus, para que nos momentos de crise você possa ter a certeza de que Deus trabalha ao seu favor, ainda que Ele não dê detalhes. Mas se Ele promete segurança aos seus nesse mundo enquanto estiverem aqui,
E se Ele não permitir que alguém perca a vida, é porque Ele já o quer no seu reino, para onde todos iremos um dia. Se Deus garante, se Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, descanse, porque Ele não pode mentir, Ele não falha e Ele sempre estará com você. Eu quero colocar esse louvor para você ouvir, depois eu coloco o link dele no grupo, e esse louvor ele é tirado dessa passagem que nós lemos aqui mesmo no capítulo 20 de 2ª Crônica. Ouça o louvor. Você vai ouvir se eu mudar o meu som aqui, que eu tirei o som. Espera lá. Me chamou a cantar uma nova canção. Abaixar a espada e levantar a mão. Cantar ao Senhor num alegre som. Erga a voz para o seu louvor. O canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. O canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Quando algo mal te encontrar, confia no Senhor. Crê em Deus que não te deixará, Ele sempre perto está. Você pode erguer uma nova canção. É do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a palavra é do Senhor. Canta ao Senhor, ergue som. Para sempre, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre, pra sempre e sempre. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz
para o seu louvor, o canto vencedor da tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Cantar ao Senhor com alegre som, ergue a voz para o seu louvor, o canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Não tenha dúvida disso, meu irmão e minha irmã. Deus é bom. O seu amor dura para sempre. Não tenha medo. Se cuide nesse tempo, mas não se aflija, não se atemorize. Quando a aflição vier, quando o medo vier, cante um cântico ao Senhor, confie nele e deixa ele lutar a batalha que você não pode vencer. Confie em Deus e você verá o amor e a bondade dele na sua vida. E disso nós já temos a prova, porque ele enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Deu o que de melhor tinha por nós a quem ele ama. Ele nunca nos abandonará. Deus abençoe a você e eu vou colocar esse louvor depois para você continuar louvando ao Senhor. Amém.